Indaial é o que uma historiadora define como cidade-beira. Cidades que se formam espontaneamente do encontro de pessoas. Tanto que Indaial não tem um fundador. Indaial não tem alguém registrado historicamente como o indivíduo que disse aqui vamos fazer Indaial. Não, Indaial é uma cidade feita de encontros, de pessoas que escolheram esse lugar para construir suas vidas. De pessoas vindas de diversas regiões da Alemanha, de diversas regiões da Itália, da Polônia, do Nordeste, do litoral. Então, Indaial é, em essência, o encontro de pessoas. Namoro era difícil, né? Que protestante não podia namorar com católica, né? Se namorar, mas tem que virar a religião. O principal, a mulher tem que virar para o lado do marido, né? Se o marido era católico, a mulher era protestante, ela tem que virar para o lado católico. Como aconteceu que meu cunhado virou católico, né? Aí, assim, a convivência nossa lá no alto era assim, né? Eu nem sabia que era mestiça, de começo. Eu não sabia. Depois que foi descobrir que o pai dela era índio e a mãe dela era italiana. Só que a mãe dela, o pai dela eu levei na conversa logo, né? Mas a mãe dela era difícil. Шаграсть, то два опадуа, крова мушень, училева муха челезадуа, училева мушень, чо до мегмешонса, cura nogue virvernel, pesa pousaionsa. A mosca comeu sua carne, e o cachorro fugiu atrás de uma lebre e a galinha quebrou a perna. Ou seja, essas músicas eram cantadas em casamento para tirar sarro. Então, digamos, tu é o cunhado, cantei a música pra ti, tu não pode ficar ofendido na festa, tem que retribuir com alguma outra chacota pra cima de mim. Claro que isso durante o casamento, né? Só que a gente sabe que em festa de polaco sempre voa algum banco ou outro, né? Pelo menos antigamente é o que ocorria ali no Santo Stanislau, mas isso é segredo, não pode ser contado. Pau pegava, sabe? O baile, então, não se contava, né? Era briga direta. Quantos coitados que desceu naquele rua do cemitério, lá, aquele barranco do rio lá, que jogavam lá para baixo? Era estrada de areia e vano alto. Era os dois inimigos, sabe? E estrada de areia era polonês também, né? Só que não podia lá dentro. E tinha muitas moças lá. Naquela época cada casa tinha 3, 4 gurias. Naquela época, os pais lá. Mas de fora não podia. Nem pedindo dos pais? Não. Olá, eu sou a Thelma Regina da Silva, nascida em Tijuca, Santa Catarina. Sou filha de Sebastião Luiz da Silva, natural de Canelinha, filha de Ana Maria da Silva, natural de Curitiba. Os meus pais, né, vieram morar em Blumenau, eu tinha 1 mês de vida e tive uma infância, né, tranquila num bairro ali no Salto do Norte, em Blumenau. Sempre trabalhei, estudei, e até que optei por fazer magistério, que é a área de educação, que desde criança sempre quis ser professora. E trabalhando na educação, foi através da educação que eu cheguei na cidade de Indaial. É que, na verdade, nós somos de uma família de imigrantes italianos que vieram para o Brasil em 1893. Primeiro vieram para o estado de São Paulo, para Jundiaí, depois vieram para Santa Catarina, para Rodeio, a família toda, com um imigrante e mais 14 filhos, dos quais um ficou em Rodeio, criou a família em Rodeio, até tem parentes em Rodeio, e o imigrante com os filhos foram para Rio do Oeste,
na região lá de Ribeirão Café, e de lá saíram várias pessoas, personalidades da família que cresceram, tinham alguns políticos, mas a origem da família era do Oeste. E depois, casado com a minha mãe, a Angelina, que faleceu agora recentemente com 98 anos. Então, eu sou a Rose Correia, natural de Chopinzinho, Paraná, mas me criei em Santa Catarina, no Oeste. Meu pai, o Jair, ele é descendente de negro, né? Meus avós, pelo lado do meu pai, eles são uma mistura, né, de negro com criada aqui em Santa Catarina também, minha avó. Do lado da minha mãe já é uma mistura de alemão com índio, né? Então minha avó era índia e meu avô era alemão. Já o meu esposo, né, eu sou casada com o Bruno, ele é negro, natural de Porto Alegre. Eu sou o Jardel José Felício, também conhecido como Jardel do Oxum, ou Jardel da Casa Fé, né? Eu sou natural de Ibirama, Santa Catarina, e moro aqui em Dayal há 5 anos. Hoje eu tenho uma loja, né, a Casa Fé, e também atuo com baralho de Dama da Noite, que é a leitura de tarô, né? A Casa Fé, ela nasceu no intuito do público umbandista estar sendo bem atendido e ter a estrutura, os materiais necessários para executar os seus rituais. Que antes, quando eu comecei na religião, há 6 anos atrás, era muito precário na nossa região, lojas, enfim, nesse sentido, né? Meu pai era índio e minha mãe era italiana. E a senhora conheceu o seu Pedro com 13 anos? Com 13 anos. O que na época a sua família falava dos polacos? No começo eles não queriam, né? No começo eles não queriam. Ele chegou lá com o cabelo comprido e a minha mãe disse assim, ó, eu vou prestar a mão no facão cortar esses cabelos ou botar gasolina para queimar os cabelos. Por 3 anos de namoro vocês casaram? Depois de 3 anos de namoro nós casamos. Mas conhecia bem ele já depois de 3 anos? De muita conversa? Conhecia, né? Foi na onda dele que foi. Sou Jailson Fabichak, sou professor de História da Rede Pública Municipal de Indaial. Desde 2022, eu sou coordenador e coreógrafo do grupo folclórico polonês ROP. Eu não sou indaialense, mas é minha cidade do coração. Estou aqui desde 2010. Sou nativo de Rio do Oeste. Minha família chegou nessa cidade ali pela década de 40, pois vieram do Grão-Pará. Pelo menos até 1898, eles estavam numa Polônia que era invadida e devastada pelo Império Russo. Então, para fugir da pobreza, eles vieram para o Brasil. Estamos 51 anos, vai fazer agora, dia 25 de maio, vai fazer 51 anos. Eu casei e fui morar na casinha de palha. Com muito orgulho ainda, tá? Naquela época era tudo, né? Não tinha como fazer, né? Era casinha. Mas, graças a Deus, lutando, estamos aqui. 50 anos casados, né? Vai fazer 51. Em 1856, Karl August Rechenberg, ele vai se instalar na foz do Ribeirão Incano. Inclusive, ao Karl August, quem denomina essa região de Incano por um motivo muito prosaico. É o lugar onde o rio Itajaí se estreita. O ponto mais estreito do Itajaí-Açu, embora também seja onde tem a maior quantidade de corredeiras. O filho dele, o Karl Heinrich, vai ter no livro de registro da Igreja Luterana de Blumenau, no assento de batismo, no assento de nascimento, que ele nasceu no lugar Incano. Em 1863, o Emil Odebrecht mapeia os terrenos, ele mede os terrenos,
Em 1864, todos os terrenos entre o Incano e Indaial, o centro de Indaial, já estão ocupados por colonos. E aí é quando nasce aí da Catarina Elizabeth Horstmann, filho do Peter Horstmann e da Anna Gode, em 26 de fevereiro de 1864, ela vai ter o seu registro como nascida no lugar Indaial. Então, são os primeiros registrados em Indaial. Talvez, em outras pesquisas, se encontre alguém antes, mas hoje são esses dois os primeiros nascidos em Indaial. Polonês é uma minoria. Até uma infelicidade que na cidade de Indaial o idioma polonês ele se encontra praticamente como uma língua morta. Se existem 4, 5 falantes ainda, é muito. E não só a questão da língua, mas a questão dos cantos, a questão da música, ela sempre veio se perdendo. Uma porque a região ela sempre teve uma maioria germânica muito grande em sua população, e claro que a cultura germânica ela vai se sobressair. Os primeiros poloneses que vieram para Indaial, a partir de 1874, na Estrada das Areias, eles eram do norte da Polônia. A segunda leva, que veio a partir de 1890, veio do centro da Polônia. E quando estes se encontravam, eles falavam o seu próprio dialeto. Só que um achava que estava falando polonês errado. E por vergonha, eles começaram a conversar em alemão. E a partir daí a língua polonesa ela foi perdendo espaço na própria comunidade polonesa para o alemão. Também tem a questão de que o alemão era a língua franca do comércio. Então, esses poloneses agricultores, eles tinham que vender a sua produção agrícola. Ia comercializar em qual língua? A língua franca, comercial, o alemão, na colônia Blumenau. O povoamento de Indaial, o primeiro bairro, entre aspas, seria Mulde, 1853, mas eles vão se instalar na região da Mulde, que depois será Timbó. O povoamento de Indaial, ele começa no Vale do Incano, as pessoas descendo pela Tifa da Linguiça, tanto pela margem direita quanto a margem esquerda do Ribeirão Incano, e quando chegavam ali na foz do Ribeirão Incano, ou iam para Blumenau, no sentido Badenfurt, ou iam para Indaial, e outra parte se deslocava pela Polaquia, descendo pela Estrada das Areias em direção ao Var. João Roszkowski, também já são todo falecido. Chico Stolarski, também já estão tudo falecido. Aí tinha o Daniel Roszkowski, mas tem só, eu acho, não me engano, ainda mais um filho só também vivo, que acho Moreira, eu acho também tudo já. E assim ia descendo lá do Vanuatu dos fundos para baixo, né? Aí tinha o Bruno Reimer, que me conhece muito bem. Aí o Władysław Ciesielski, o Antônio Ciesielski, que era irmão. Aí o outro lado do rio morava o Bruno Buza. Para frente morava de novo o filho dele. Principalmente famílias até certo ponto numerosas naquele bairro, como os Mokowski, Tarnowski, Kurek, Kortz, Suharski, Suhara, Pakuszewski, Zalasik, entre outras famílias indaialenses de origem polonesa. Em 1942, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados.
Estados Unidos, Inglaterra, contra e declara guerra à Alemanha. A partir daí, passa a ser efetivamente proibido se falar alemão. Se inicia a construção do Hospital Beatriz Ramos nesse período, capitaneado pelo ilustríssimo desembargador, depois desembargador, mas o juiz, Nicomedes Severino Alves Pedrosa, que é um pernambucano que vem para impor a lei na comarca de Indaial, e a força policial ela era toda composta por nordestinos. E aí acontecia muita sacanagem. O cara passava na rua e dizia Guten Morgen, Judson. E o Judson respondia Guten Morgen, está preso, não pode falar alemão. E ia para o Hospital Beatriz Ramos trabalhar voluntariamente durante alguns dias, algumas semanas. Vários indaialenses acabam sendo presos nos campos de concentração do Estado. O Estado tinha campos de concentração para prender italianos e alemães, um em Joinville, outro em Florianópolis e o terceiro na região de Laguna. Então, boa parte da obra do Beatriz Ramos foi feito por voluntários que foram presos de alguma forma falando alemão. Uma dessas criminosas foi a Dona Elza Hennings, a esposa do depois prefeito João Hennings, que foi presa porque estava cantando, enfim, falando alemão na rua. Ela ficou uma semana presa. Então não tinha distinção de sexo também. Mas também, e aí passado a guerra, a concessão do hospital também envolveu muitos voluntários que trabalharam incansavelmente. Duas pessoas que normalmente são esquecidas nesse processo é o João Cândido da Silva, que era um empresário de Indaial, que acaba fazendo a maior doação para o hospital. É com o dinheiro dele que o hospital vai ser efetivamente inaugurado. E uma rota que também durante muito tempo vai trabalhar pelo hospital. Após muitos anos depois da guerra, os expedicionários foram, vamos dizer, reconhecidos em alguma parte da história com o trabalho no Serviço Federal. Então, alguns foram para a Estrada de Ferro, né, trabalhar com trem lá, nos postos, e meu pai veio trabalhar aqui em Indaial nos Correios e Telégrafos. Então, meu pai veio para Indaial, a nossa família ficou mais um ano, meu pai sozinho aqui, até a minha mãe ficou com os filhos em Presidente Getúlio para cuidar ainda da safra que estava vindo, e meu pai teve que vir para cá fazer um curso em Florianópolis para poder começar a trabalhar nos Correios em Indaial. A vinda para Indaial, que era uma cidade na época também bem pequena, bem agrícola, bem rural, mas aqui nós tivemos, eu acho que uma melhor oportunidade, o pai pode dar para os filhos uma melhor oportunidade para estudar. Então isso a gente valoriza bastante. O pai, vamos supor assim, não deixou heranças financeiras, mas deixou um legado muito grande para nós de ser um homem patriota, de ter lutado pelo Brasil na Itália e ter nos dado um nome para zelar e para honrar. Olha, era muito difícil o pai falar sobre a participação. O que ele falava é que tinha ido para a guerra, ele foi prestar serviço militar em 1939 e só retornou para casa em julho ou setembro de 1945. Não. Como escravizado em Indaial, não.
porque eram dos princípios norteadores, faz parte do contrato firmado entre o Dr. Blumenau e a coroa brasileira. Lembrando que quando o Blumenau chega aqui em 1850, o Brasil ainda é império, Pedro II é o imperador, e o objetivo da colonização era exatamente o de substituir a mão de obra escrava por trabalhadores europeus. Então, o contrato previa exatamente isso, de que não poderiam haver negros escravizados no Vale do Itajaí. Porém, contudo, todavia, o Dr. Blumenau não consegue encontrar trabalhadores para iniciar a infraestrutura da colônia, ou seja, não consegue encontrar trabalhador livre para abrir as primeiras estradas, e ele vai comprar 6 escravos, seis africanos e uma africana para ser a cozinheira nesses primeiros 2 anos de colônia. Mas eles se mandam, o Blumenau não tem um controle, em questão de poucos meses esses africanos se mandam da região. Mas haviam africanos escravizados na região? Sim. Lembramos que em 1831 se inicia um núcleo de alemães na região do Belchor, que eram germânicos que originalmente tinham vindo para São Pedro de Alcântara, mas como a região não é favorável para a agricultura, eles vão ser instalados no Belchor. Entre esses indivíduos, o Pedro Wagner, ou Peter Wagner, ele vai ter um grande plantel de escravizados. É uma briga entre o Pedro Wagner e o Blumenau, porque toda vez que o Dr. Blumenau se ausentava da colônia, ia para o Rio de Janeiro para tratar de negócios, o tal do Pedro Wagner corria para Florianópolis para comprar alguns escravos. Mas, efetivamente, na região de Indaial, não há registro de nenhum escravizado. Uma das formas de comprovar isso é nos registros de igreja, porque quando se batizava um africano escravizado, se registrava isso. No registro está Pedro, filho de fulana, escrava do Pedro Wagner. Não existe esse tipo de registro nas igrejas de Indaial. Sim, já sofri, né, episódios de racismo, onde isso me deixou mais forte enquanto mulher negra, e aí isso me fez o quê? Buscar mais conhecimento sobre a minha cultura, onde hoje, né, os espaços que eu passo, eu sempre falo, né, sobre o negro, sobre a história do negro e sobre a dívida histórica também que se tem, né, desse povo que foi escravizado, onde as pessoas muitas vezes não têm conhecimento, mas é importante ter conhecimento dessa dívida histórica para não ficar criticando quando tem uma lei ou quando tem a questão da cota. Então não adianta criticar algo que você não tem conhecimento. Então os espaços por onde eu passo, eu levo essa parte histórica e também sempre digo, né? Todos têm o dever de respeitar toda e qualquer diferença. Quando ele chega, ele é muito bem acolhido. Então, lá
raramente tem mais um negro quando ele está. Então eu vejo assim que eles chamam ele mesmo para trazer essa mistura, né, saudável. As outras crianças, então, tipo, às vezes interagem entre crianças e ele é o único negro ali. E eu vejo ele sendo muito bem acolhido. Não é somente para cumprir um protocolo, mas eu vejo assim que as crianças em si, as marcas em si, elas incluem mesmo, né, a raça do Noah, a raça negra, né, no Brasil, e é algo assim que você sente, que não é para fazer de conta, né? Digamos assim, temos o mesmo sangue, todo mundo junto e misturado mesmo, está sendo muito legal. Eu não posso te falar por todos, né? Mas eu, enquanto umbandista, eu não me sinto lesado, prejudicado ou ofendido, né? Tanto pela questão religião, também como pela questão sexual. Eu nunca sofri nenhum preconceito em relação a nenhuma das duas opções de vida, vamos dizer assim, né? Eu acho que o povo é muito mais receptivo e curioso, querendo entender, compreender, né, a situação num todo, do que julgar. Como eu sempre digo, a gente não é obrigado a aceitar tudo, e nem todos, mas o respeito entre as pessoas, ele é necessário em todas as áreas da nossa vida, né? Seja religioso, seja sexual, seja por cor ou por escolha de vida. Mais difícil, mas também era mais educação, né? Mais respeito pela pessoa, pelo casal, né? Agora já não tem mais, né? Namora já hoje, amanhã já quero só jantar, já quero sair, já não escuta mais os pais, né? Quer ser dona do mundo. Indaial, ela é conhecida como uma cidade que foi colonizada por alemão, italiano, polonês, e também a participação de pessoas como seu pai, indígena, né? Indígena tinha bem pouco naquele tempo, né? Muito poucos. Agora, italiano, alemão, brasileiro, tinha bastante, né? Queria que você falasse um pouco da história da sua mãe e do seu pai. Como é que foi esse namoro dos dois, lembra? Isso aí, eles também, eles eram novos também, né? Nós éramos 7 irmãos, a gente era muito pobre, morava dentro de casa também, de paia, né? Morava sempre no sítio, trabalhando em roça. Tinha que se trabalhava, comia, se não trabalhava, não comia. Tudo isso aí, né? Tinha que tirar tudo da roça, né? A construção da Estrada de Ferro ela começa no dia 2 de dezembro de 1907, com 1.500 trabalhadores. 18 meses depois, em 3 de maio de 1909, vai ser inaugurado o primeiro trecho, que vai de Blumenau até o centro do Varno. Em 1º de junho, ou seja, 4 meses depois, a estrada de ferro já chegava em Apiúna. E em 1º de outubro, se concluía o primeiro trecho da estrada de ferro, inaugurando-se a estação de Ibirama. Então, você percebe que em menos de 2 anos se construíram quase 90 quilômetros de ferrovia. A picareta, a pá, muitas obras, muitas pontes foram trazidas diretas da Alemanha para cá, caso da ponte da Estrada de Ferro no Varno, que é um remanescente desse período e que, infelizmente, é de propriedade do município de Indaial, mas está se deteriorando por falta de interesse na preservação desse patrimônio, e ela vai ser muito importante. Primeiro, porque ela vai ser base para o desenvolvimento da indústria madeireira, porque é a partir da construção da estrada de ferro que a madeira de Santa Catarina começa a ser exportada. Depois, ela vai ser fundamental para o comércio e a exportação de laticínios. O pai carregava carroça, vinha lá do Varno Alto, até no Varno Freguesia, que tinha antigamente os marvaristas,
onde que o filho do Knopp está morando agora naquele pasto lá. Lá tinha um salão. Ele tinha um rancho grande, lá eles deixavam carroça debaixo do rancho e os cavalos no pasto do homem. Eles pagavam um tanto lá, sabe? Para botar os cavalos na... Queria 6, 8 verdureiros no Vano, toda segunda-feira. Lá do Vano Alto para fazer feira, em Itajaí, Blumenau. Tudo de trem. Em 1979, eu comecei a trabalhar na prefeitura com 17 anos. Aí, em 1980, eu fui voluntário para prestar o serviço militar. Em 81, retornei para a prefeitura, a qual trabalhei até 2018, onde me aposentei. Fiz a faculdade de Ciências Contábeis, passei no concurso para contador, me efetivei. E nos últimos 20 anos trabalhei no Instituto de Aposentadoria dos Funcionários Públicos de Indaial, que é o nosso regime próprio de previdência. Me aposentei como contador. Quantas religiões de matriz africana mais ou menos frequentam a Casa Fé? Eu acredito, assim, que na nossa região deva ter mais de 20. Só em Indaial a gente deve ter umas 10 a 15 templos, né? Os famosos terreiros, né? Mas a gente tem desde Candomblé, a Jurema, Umbanda, Nação, que é uma forma de cultuar diferente da nossa, que vem do Rio Grande do Sul, e assim como o Candomblé, que tem clientes que vêm de Salvador. Tanto na loja de Indaial quanto na loja de Timbó, o nosso faturamento, 70% do nosso faturamento é para público umbandista ou candomblessista. Quando a gente iniciou, o foco foi o bandista. Só que a gente viu que na nossa região era muito carente, tanto o umbandista quanto as outras religiões também, né? Então a gente começou a inserir produtos católicos, produtos budistas, produtos como aromaterapia, naturalista, incensos. Então, para tentar atender em um único lugar vários segmentos religiosos. Existe ainda muito preconceito? Olha, surpreendentemente falando, a nossa cidade, do meu ponto de vista, acolhe muito bem a todos. Eu acho que o rótulo religioso ele não é tão pré-estabelecido e pré-julgado, né? Dentro desses 4 anos de Casa Fé, a gente teve só um episódio, assim, que não foi muito grave, mas que foi desconfortável, né? Isso foi bem no começo ainda da jornada da Casa Fé, né? Hoje já se passou 4 anos e a gente não teve nenhum outro problema. A nossa mudança, né, aqui para Indaial, a gente já morava ali no oeste de Santa Catarina, mas a gente se mudou para Indaial. A princípio a gente veio, né, para trabalhar tudo. E como o Noah, né? O Noah, ele era muito falado, que ele tinha muito um ar artístico de modelagem. E a gente começou a observar, se dava muito bem com as câmeras, a gente começou a tirar fotos e tal, e viu que ele gostava. E aí a gente deu um passo a mais a escrever ele em umas agências e trabalhar esse lado de modelo. Então, a princípio, hoje, a gente trabalha com ele, né? A gente arriscou, eu abri mão do meu trabalho a princípio, então eu decidi cuidar da carreira dele. E tem sido desafiador, né? Cada lugar que vai, cada agência, cada marca que chama, é um desafio. Mas tem sido muito gratificante, né? Porque ele tem sido bem acolhido e todo mundo elogia, né? Porque ele é maravilhoso. E tem sido muito, muito legal mesmo essa nova fase, né, da nossa vida como mãe de modelo e mãe de um modelo negro, né? Isso tem sido maravilhoso. Então, eu tive uma experiência muito bacana aqui em Indaial, né? Eu trabalhei como gestora na escola em Cano do Norte. Então, trabalhei quase 15 anos nesse educandário, onde fui assistente técnico pedagógico, que faz a parte da coordenação pedagógica, e depois participei das eleições, fui eleita e reeleita, fiquei 8 anos na gestão da escola. Considero que é muito importante, né, essa mistura cultural, onde a gente aprende muito e ensina também, né, que é uma mistura cultural não só de estados, mas até de país, né, porque a gente também recebe alunos de outros países.
Thelma, como professora e também como atuação profissional em Indaial, você representou Indaial, Blumenau e região no concurso de moda também, né? Sim, eu participei de um concurso de moda de Miss Plus Size, né? Onde fui eleita Miss Plus Size Blumenau e também participei da Miss Plus Size Santa Catarina, onde representei, claro, na ocasião o município de Blumenau como morando lá, mas que também representei em Indaial sendo gestora, né? De uma escola no município. O Grupo Folclórico Polonês WOP, ele foi fundado justamente com a intenção de representar a cultura polonesa e representar os descendentes de imigrantes poloneses que vieram não só para Indaial, Estrada das Areias, Varno Alto, mas também em todo o Vale do Itajaí. O grupo foi uma reunião de dançarinos, alunos do programa Sensibilizarte, que botaram a mão na massa, montaram esse projeto e assim nós fundamos um grupo para representar justamente os poloneses através da dança, dos trajes, dos cantos. A nossa fundação ocorreu no dia 15 de janeiro de 2022, na Igreja Santo Stanislau Kostka, que é um ponto inicial da imigração polonesa em Indaial e também na região. Justamente na missa do padre João Bachmann, que foi um grande apoiador, é um grande apoiador do nosso trabalho. Carijós era quase que um sinônimo de índio. A primeira hipótese é que o Blumenau tenha botado esse nome para sinalizar que a partir daí se encontravam indígenas, mas hoje a grande hipótese é de que o Dr. Blumenau tenha nomeado isso em relação à Guerra do Paraguai. O Dr. Blumenau, como é um ferrenho admirador do Dom Pedro II, ele vai nomear vários locais, vai renomear vários locais com nomes de batalhas, pontos geográficos, rios, localidades ligados à Guerra do Paraguai. É por isso que o Benedito passa a se chamar Timbó. Aqui da Bans, Ascurra são fortalezas ou rios do Paraguai. E Carijós também. Então essa é hoje, para os historiadores, uma das grandes hipóteses. O Teobaldo Costa Jamundá, em 1943, vai escrever que Carijós era uma maneira pejorativa, como os alemães do centro de Indaial se referiam aos moradores do Carijós, por teoricamente serem caboclos ou brasileiros que moravam naquele lugar. E aí, como uma maneira pejorativa, são os misturadinhos, são os pintadinhos, são os carijós. Mas quando você pega efetivamente os documentos, você vai ver o censo do Dr. Blumenau, você vai ver os censos feitos pelos padres e pastores, nessa região só moravam alemães. E o que acontece muitas vezes é que alemães que moravam na região do Belchor e são batizados nas igrejas, na igreja em Itajaí, eles acabam tendo o seu sobrenome alemão aportuguesado, porque os padres em Itajaí não sabiam escrever o sobrenome em alemão, escrevem esse sobrenome em português. Então, o Johann Simones vira João Simão. O Peter Michels vira Pedro Miguel. Então, quando você vai olhar a origem da família, você vai ver que o Manuel Simão, um nome puramente português, na verdade é um alemão, que teve seu nome mudado nos registros de batismo.
um ano só na aula. Só a primeira série. Entrei na aula, fiquei um ano. Quando eu pensei de passar para o segundo grau, o velho cortou. Não, vamos trabalhar, não vamos estudar. Para que E estudar? eu nem um ano, porque não sei nem ler, porque naquele tempo era muito difícil, botava na escola, era difícil. Eu aprendi, hoje que eu sei, é a época que eu saí de lá do Vanuatu, vim morar para o centro, comecei a trabalhar fora, né? Ajudando de caminhão, coisa assim. Então, onde que eu aprendi a ler e escrever, que também era bem difícil eu saber escrever. Toda a Naquele idade tempo que eles não dava bola, né? Essa criança ia na aula. os pais não queriam que estudasse. E trabalhar só. Tem que trabalhar. Eu tenho 8 irmãos, porque nós temos 17 irmãos também, mas tenho 8 que também não sabem ler, que não foram nem para aula. Sim. Então, o irmão meu mais velho, ninguém sabe ler e escrever. 2 horas de a pé para aula não era fácil também, né? Onde que meu pai morava, onde que era a escola, era 2 horas de a pé. Hoje eu digo sempre na minha família, vocês né, tem tudo na mão praticamente, ainda reclamam ainda. Né? Agora não dá um passo sem de cara, né? Não dá um passeio de cara, né? Com certeza, assim, eu sempre digo assim, que a Indaial, que veio de uma cidade muito pequena, que Ibirama é uma cidade menor que Indaial, e eu fui morar em Blumenau, que é uma cidade maior e muito mais caótica, eu vejo Indaial, ela é um ponto de equilíbrio. É uma cidade grande, mas não tem todo aquele caos de uma cidade muito grande, que tem trânsito, que tem filas em todos os lugares, que é muito mais perigosa, né? Então eu vejo que aqui foi o meu ponto de equilíbrio, né? Aqui eu encontro tudo que eu preciso e é muito mais perto, muito mais fácil, muito mais prático do que uma cidade grande, e também tem as coisas que numa cidade pequena não teria. Sim, essa quebra de paradigma ela é constante. Na minha avaliação, eu vejo como necessária, né? Porque o ambiente, né? Seja o nosso estado ou em outro estado, as pessoas perceberem que são pessoas que vêm de regiões diferentes, têm culturas diferentes, mas que também valorizam a nossa cultura, como a gente também deve valorizar a cultura do outro. Então, essa aprendizagem coletiva eu considero muito necessária. Olha, a região aqui do Médio Vale do Itajaí são todas excelentes cidades para se morar, né? Como Indaial, em torno, vários municípios, mas eu me considero indaialense desde os 3 anos de idade que eu vim para cá, até hoje eu moro aqui e gosto muito daqui. O Emílio Odebrecht chama o Emílio Baumgarten para projetar uma ponte de concreto. Antes que alguém pense, não, nunca houve, nunca se pensou, nunca se fez nenhum projeto da Ponte dos Arcos com arcos embaixo dela. Não é possível se imaginar isso. O projeto sempre foi arcos, tecnicamente ela é uma ponte suspensa, sustentada por longarinas e vigarinas, cujo peso é suportado pelos que nós leigos olhamos, vemos como pilares, mas aqueles pilares na verdade são tirantes de sustentação do peso da ponte, e o peso é distribuído pelos arcos. São 5 arcos, 3 menores e 2 grandes. O primeiro a ser fundido os 2 primeiros arcos pequenos, depois parte-se para o segundo arco, que é o maior, desmancha-se a caixaria do arco 1 para fazer o 3, desmancha-se a caixaria do 3 para fazer o 5 e desmancha-se a caixaria do 2 para se fazer o 4. Quem observa as fotos da inauguração da Ponte dos Arcos vai ver que o 4º arco ainda está com madeiramento embaixo. O Odebrecht ele vai ser famoso por conseguir construir lajes extremamente finas e altamente resistentes.
Quem observa a foto da restauração da ponte na década de 1980 vai perceber que o piso da ponte dos Arcos é extremamente fino. E ela foi efetivamente a primeira ponte de concreto do rio Itajaí a sul, foi a primeira ponte de concreto do rio de Santa Catarina e foi uma das duas grandes pontes construídas pelo Adolfo Konder nesse mesmo período. A única coisa que eu posso dizer para ele, né, que todos os anos que nós vivemos, né, a gente tem que respeitar, a gente respeita um ou outro e dizer que eu não fico sem ele, eu amo muito ele e não sei se ele me ama como eu amo ele. Você não ama ela como ela lhe ama? Eu acho que sim, né? Se eu não amasse, eu acho que não estava junto com ela dentro de tantos anos, né? É, porque bravo como tu é, tem que aguentar, né? O primeiro registro que eu preciso fazer é que a diferença entre alguém, um escritor, ou alguém que produz conteúdo para a internet e de um historiador, é que o historiador tem um compromisso ético com a verdade contida nas fontes. O que é isso? Eu não posso inventar uma data, eu não posso dizer que em 1845 existiam aldeias índio-carijós que produziam cachaça no Rio Benedito, porque não existe uma comprovação. Então, o historiador ele não inventa data, não inventa diálogo, não inventa conversas, ele trabalha com o que está escrito nos documentos. Os documentos objetivos. O que é um documento objetivo? Aquele que vai registrar um simples fato. Certidão de nascimento, certidão de casamento, óbito, inventário, processo e textos subjetivos. Que são o quê? Os textos produzidos para alguém, para convencer outra pessoa de algo com alguma finalidade. Švagrastodoa opadoa krova mušenju čilewa muha čelezadoa učilewa mušen čodo megmešopsa kura noge virvirnewa pesa pouzająca.